versículo 1 está dizendo: e disse Davi ainda a alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência de amor de Jonatas. Então nós estamos vendo aqui Davi, ele já tinha assumido o trono, acredito que já fazia aqui nesse dia, já fazia alguns anos que Davi já tinha assumido o trono. Então nós vemos aqui Deus na verdade trazendo a lembrança de Davi, de alguém que estava na humilhação, né? Davi estava ali no seu dia a dia, imagina, estava no seu cotidiano, estava ali no seu palácio, nos seus afazeres. Mefibosete estava numa cidade chamada Lodebá, que significa terra de esquecimento, terra de humilhação, também significa lugar sem pasto. Lugar sem pasto, sem comunicação. E o que aconteceu? Enquanto Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, por que Mefibosete estava aleijado dos 2 pés? Porque, como nós sabemos, ele é filho de Jonatas, neto de Saul. Então, quando na batalha, na guerra, Saul e Jonatas foram mortos, o que aconteceu? A babá de Mefibosete, ela sabendo disso, ela pegou Mefibosete com apenas 5 anos de idade. Então ela tentou fugir, temendo que os mesmos que mataram Saul e Jonatas também quisessem matar o menino, pois o menino era o próximo herdeiro. O menino seria o próximo herdeiro. Então ela, correndo com muito medo, com o menino, ela caiu, e o menino caiu e ficou aleijado de ambos os pés, né? Aí o que aconteceu? Aí o menino foi colocado no lugar, temendo que ainda mesmo assim matassem a criança. Então eles colocaram no lugar afastado. Esse lugar afastado, como vocês sabem, era Lodebá. Lodebá era o local onde se recolhiam os marginalizados, os desprezados, onde escondiam as pessoas que para a sociedade não tinham valor nenhum. Então o menino, agora que estava órfão de pai, estava órfão do avô que era rei, então agora ele estava morando nessa cidade chamada Lodebá, na casa de Maqui, filho de Amei, não é isso? Então ele estava lá agora na terra do esquecimento. E certo dia, depois de Davi reinando muitos anos, Davi já tinha passado por muitas batalhas, Davi já tinha vencido Saul, Davi já tinha na sua juventude matado o leão, matado o urso, já tinha derrubado o gigante Golias. E agora Davi estava ali bem confortável no seu palácio. Talvez ele estivesse passeando no salão principal da sua casa, ou pela varanda daquele palácio, lá na casa de Davi. Então de repente, eu acredito que o Espírito Santo, ou o anjo do Senhor enviado por Deus, ele chega até aquele palácio e toca o coração de Davi e traz a lembrança de seu amigo Jonatas. Traz a lembrança de uma aliança que ele tinha feito com Jonatas. Aliança na qual tanto Jonatas honraria Davi, como Davi honraria Jonatas. Porém Jonatas morreu na batalha. Então agora Deus trouxe a lembrança, tudo aquilo que alguém chamado Jonatas fez de bem para a vida de Davi, para que viesse a recompensa. Deixa eu te dizer, você pode estar aí que nem Mefibosete em Lodebá. Alguém aqui pode estar, alguém na terra do esquecimento. Você está na terra do esquecimento não porque você é uma pessoa digna de esquecimento. Você está na terra do esquecimento não porque você é uma pessoa marginalizada, mas você está na terra do esquecimento por causa das circunstâncias da vida, por causa dos tropeços da vida, por causa por causa das más circunstâncias, das injustiças, encontrei a palavra, das injustiças da vida. Talvez você foi deixado no canto e já faz um tempo, já faz um período, mas eu quero dizer que Mefibosete, ele não era qualquer um, ele era filho de rei. Mefibosete não era qualquer um, porque filho de rei, príncipe ele estava no esquecimento, ele estava no lugar de marginalizado, mas ele era um príncipe. Ele estava aleijado dos 2 pés, mas ele era um
E quantas pessoas não se encontram assim? Quantas pessoas não se encontram nessa situação? E já faz tanto tempo que está nessa situação, que até ela já esqueceu da sua origem. Até ela já esqueceu da sua promessa. Até ela já esqueceu onde foi que Deus disse que ela iria ficar. Porque o lugar de Mefibosete não era no Lodebar, era no palácio. Mas acredito que Mefibosete estava tão triste, já estava tão acostumado com aquela vida medíocre, estava tão acostumado com a injustiça dos homens, que ali ele tinha se acostumado àquela vida de Lodebar. Ele já estava acostumado a ser uma pessoa esquecida na sociedade. Ele já estava acostumado a ser uma pessoa desprezada, ter tido como um marginalizado. Ele já estava ali habituado a viver na cidade mais esquecida da região. Aí o que aconteceu? Aí Deus vai e toca no coração de Davi, e Davi se lembra da aliança. Há uma aliança, há um propósito, há um pacto com Deus, há uma promessa com Deus, há uma promessa da parte de Deus. Então, de repente, aquele dia que parecia ser um dia normal, não era um dia normal. Parecia ser mais um dia de vida, mas não era mais um dia de vida. Parecia ser mais um dia que talvez fosse mais um dos seus cotidianos, mas não era, era diferente. Deus resolveu visitar. Então Davi disse: ainda alguém na terra que tenha ficado da casa de Saul para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. E disse o rei: és tu Ziba? E ele disse: sou teu servo. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul que use com ele de benevolência de Deus? E disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou a casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e prostou-se com seu rosto em terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. E inclinou-se e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então o que é que nós vemos aí? Nós vemos aí alguém agora, no caso Mefibosete, que ele estava tão acostumado a viver uma vida que não era para ele viver, porque a vida que Mefibosete vivia não era a vida que era para ele viver, não era a vida que Deus tinha dado para ele viver. Mas ele estava tão habituado, como eu estava dizendo antes, que ele se chegou a se comparar com um cão morto. Se comparou com um cão morto. Na mente dele, do príncipe Mefibosete, já tinha passado tanto tempo na humilhação, que agora ele achava que não passava de um cão e ainda morto. Ele estava tão habituado, porque ele mesmo acreditava que ele era um derrotado, o príncipe, o herdeiro. Então quantas pessoas esqueceram da sua real origem? Quantas pessoas esqueceram da sua real promessa? Quantas pessoas hoje vivem em terra de humilhação, sendo que Deus preparou um palácio? E se nós formos fazer aqui uma analogia, né, do que está escrito aqui, porque tudo que está escrito no Velho Testamento, ele é um retrato, é uma figura do Novo Testamento. Ele na verdade, tudo que está no Velho Testamento, se você olhar com seus olhos
clínicos espiritualmente falando, você vai ver que tudo leva a pessoa de Cristo. Tudo leva a pessoa de Cristo. Então, temos aqui temos aqui Davi, que era o rei, temos aqui Ziba, estamos aqui Mefibosete, e nós vamos aqui na nossa analogia ver aqui que Deus tocou no coração de Davi. Deus tocou. Há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que se faça benevolência por amor de Jonatas. E temos a figura Jonatas, né? Então, se nós colocarmos aqui, olhar clinicamente para a figura de Cristo, aqui é uma revelação de Jesus. Isso aqui, na verdade, é uma revelação da graça de Deus em Cristo. Então, nós vamos ver aqui que Davi está como figura de Deus. Davi não é Deus, Davi é falho, certo? Mas Davi está representando aqui um tipo de Deus. Jonatas está representando aqui a figura de Cristo. Jonatas não é Cristo, mas está representando a figura de Cristo. E Mefibosete está representando quem? Está representando você, está representando eu. Por quê? Porque nós vemos aqui o rei. O rei, Deus é o quê? Deus, ele é rei, né? Deus é rei. O céu é o palácio. Então nós vemos aqui Deus se lembrando. Um certo dia, Deus ali na sua eternidade, Deus ali na sua eternidade, na sua paz, ele se lembra de alguém. Ele se lembra que é Mefibosete. Mefibosete representa o povo de Deus. O povo de Deus. A criação de Deus. Nós temos aqui também Saul que foi morto na guerra. Então Saul representa quem? Ora, se Davi representa Deus, Jonatas representa Jesus. Por quê? Por que Jonatas aqui é Jesus? Por quê? Por quê? Porque é. Porque é. Para que há alguém da casa de Saul que tenha ficado para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas. Por que Jonatas representa Cristo? Porque o que Deus faz, a graça de Deus na nossa vida é por amor a quem? Por amor ao seu Filho, por amor a Jesus, por amor a Jesus. Então, o que leva a Deus a nos abençoar, a nos salvar, a nos livrar do tormento da maldição eterna, é o amor pelo seu Filho Jesus. Quando Deus olha para mim e para você, quando Deus olha para a sua igreja, Ele não vê você, Ele não vê eu, Ele vê Cristo na frente. Quando os anjos ou demônios olham para você que é salvo, eles não veem você, eles veem Cristo, veem o sangue de Jesus na sua frente. Então quando eles verem o Eliabe, ele não está vendo o Eliabe, porque se ele visse, se o demônio visse o Eliabe, ele destroçava ele. Mas quando o demônio olha para o Eliabe, ele vê o sangue de Jesus. Então, por amor a Cristo, há ainda alguém que tenha ficado na terra, vamos lá, na terra para que eu faça benevolência por amor do meu Filho Jesus. É assim, está entendendo? E havia um servo cujo nome era Ziba, e Mefibosete representa a criação, que está perdida, porque a criação, ela não nasceu para o inferno. A criação de Deus, a humanidade, ela nasceu para viver no jardim. Deus criou o quê? O jardim do Éden, para quem? Para a humanidade viver. Ele colocou quem? Primeiro, ele colocou Adão e depois colocou Eva. Né? Ele colocou Adão, ele colocou Eva e depois chegou a serpente. Observe que a serpente não estava fora do jardim. Onde foi que a serpente falou com Eva? Dentro do jardim. Então o jardim, ele é composto por Adão, por Eva, por Deus e pela serpente. A serpente. Ou seja, Deus,
Ele não nos livra da serpente, mas Ele pede que obedeça. Ele não livrou Eva e Adão da serpente, mas Ele disse, de todas as árvores aqui do jardim, todos os frutos vocês podem comer, só não pode comer desta árvore, a árvore da ciência do bem, do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore vocês não podem comer. Então Deus não livra o homem da serpente, mas Ele avisa para não ouvir a serpente. A serpente pode chegar, a tentação pode chegar, o diabo pode chegar, nem Jesus. Jesus, depois de 40 dias no deserto, sem água, sem comida, a serpente chegou até lá. Jesus. Tem gente que, uma vez eu vi um pregador famoso dizendo assim: no meu ministério o diabo manifestar, Eu vi um pregador famoso aí que vocês conhecem muito. Ele disse: eu pregando um demônio manifestar, Se o demônio foi visitar o próprio Jesus com 40 dias de jejum, Jesus, ele pregava nas sinagogas, os demônios se manifestavam. Acontece que a pessoa não tem unção, aí é melhor, porque é mais confortável. Não tem unção, então é mais confortável dizer que ninguém tem, que não existe unção, que não existe demônio manifestar, do que ele admitir que não tem unção, porque ele vai ter que pagar o preço da unção. Como ele não quer pagar o preço da unção, então é mais fácil dizer, que tentar convencer todo mundo que não tem esse negócio de unção. Não tem esse negócio de dom, não tem esse negócio de manifestação, não tem esse negócio de cura, porque ele não quer pagar o preço. Então vamos convencer todo mundo, vamos convencer o Brasil todinho que esse negócio de dom, que esse negócio de manifestar demônio, que esse negócio de milagre, isso não é de Deus. Vamos convencer. Aí vai ganhando na lábia, vai ganhando na lábia, os tolos. Mas o que é que acontece? Então Deus ele criou o jardim. Todos os dias Deus visitava Adão e Eva no jardim, na viração do dia. Né? Aí o que aconteceu? Então Deus deu o jardim, Deus deu o céu para a humanidade. Mas por causa do pecado de Adão, aí todo mundo fala assim, mas quem pecou foi Eva. Foi Eva quem escutou a serpente, comeu o fruto e deu para Adão. Tá certo, mas por que que Deus, quando ele chegou na viração do dia, ele cobrou de Adão e não de Eva? Você já observou isso? Que quando ele chega na viração do dia, ele não foi cobrar de Eva, ele foi buscar de Adão. Adão, por que tu está se escondendo de mim, Adão? Por que foi? Porque a ordem que Deus deu, peraí, Alex, porque a ordem que Deus deu foi para, eu pergunto, eu mesmo respondo. Porque a ordem que Deus deu foi para Adão e não foi para Eva. Tá vindo, Miqueias! Deus falou com Adão e não com Eva. Então, na hora que Deus vier na viração do dia para cobrar, Ele vai cobrar para Adão. Adão, por que tu me desobedeceu? Está entendendo? Está entendendo? Não adianta dizer a culpa foi de fulano de tal. A culpa foi da mulher. A culpa foi do homem. Porque Deus pode também falar com a mulher e não falar com o homem. Então, quando Deus vai cobrar, Ele vai cobrar da mulher. Por isso que Deus te cobra. Porque Deus falou contigo. Mas a culpa é daquele desviado que está lá em casa, que não quer saber de Deus. Mas Deus falou, foi contigo que está dentro da casa do Senhor, ou falou com o desviado que está lá fora? Não adianta botar a culpa no que está desviado lá fora. Não adianta botar a culpa no endemoniado que está lá fora. Não adianta botar a culpa naquele endiabrado que ficou em casa. Porque Deus está falando contigo.
Aí o que foi que aconteceu, pessoal? Aí por causa do pecado, o homem perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu tudo e agora vemos aí a figura de Adão e Eva como o Mefibosete. Por quê? Porque Adão e Eva, ele eram os príncipes e princesas. Adão e Eva era a humanidade da época. A população de Fortaleza hoje tem mais de 2 milhões de habitantes. Mas a população mundial daquela época tinha quantos habitantes? 2. Era 2. Então a humanidade era formada por Adão e Eva. A humanidade tinha tudo. Deus disse: eu entrego o jardim para que vocês dominem tudo. Põe nome nos animais e domine sobre tudo que estiver no jardim. Mas depois que eles pecaram, o que foi que aconteceu? Eles foram tirados do jardim e foram para Lodebar. Foram para onde? Lodebar. Foram para onde? Terra do esquecimento. Foram para onde? Terra de pessoas marginalizadas. Foram para onde? Terra sem pasto. Foram para onde? Terra sem comunicação. Sem comunicação por quê? Porque eles deixaram de ouvir a voz de Deus. Se você ver no Google, Lodebar significa terra sem pasto e sem comunicação. Pode botar no Google aí, no dicionário. Então, fora do jardim, eles ficaram sem pasto, sem alimento, sem um pão vivo que desce do céu e sem ouvir a voz de Deus. E agora, a humanidade estava onde? Lodebar. Pastor Renato, e nessa história, quem é que representa aí a humanidade aí nessa história? Porque Davi aí representa Deus. Jonatas representa Jesus. Mefibosete é a humanidade. E onde é que está Adão e Eva? Saul. Saul. Sabe por quê? Porque Mefibosete perdeu o direito por causa do pecado de Saul. Isso aqui foi revelação. Eu não vim em Google, eu não vim em pesquisa, eu não vi. Simplesmente eu li a Bíblia e Deus me deu desse jeito aqui, hoje. E eu estou compartilhando com vocês. Então, por causa do pecado de Saul, então agora, Mefibosete, que representa a humanidade, Saul representa Adão, Mefibosete representa nós. Então agora, por causa de Adão ou por causa do pecado de Saul, nós, Mefibosetes da vida, nós perdemos o direito, nós perdemos a herança e agora nós ficamos aleijados dos 2 pés. Porque a humanidade ficou aleijada dos 2 pés. Por quê? Porque agora sem Deus a humanidade não sabia mais como caminhar. Sem Deus, a humanidade não sabe como seguir. Por quê? Porque Jesus disse: eu sou o caminho. E o homem sem Deus, o homem sem Jesus, ele é como um aleijado de ambos os pés. Ele não sabe o caminho, ele não sabe para onde ir, ele não tem luz, porque Jesus disse: enquanto estamos na luz do dia nós andamos, mas quando é a noite que não há mais luz, nós não podemos mais andar. Ou seja, sem a luz do mundo, o homem, ele não anda, é um aleijado. E agora, como Mefibosete, com apenas 5 anos de idade, perdeu a herança, Saul pecou, morreu Saul, morreu o coitado de Jonatas. E agora, Mefibosete ainda teve a má sorte da babá carregar ele, não carregou direito, caiu, ficou aleijado, perdeu tudo de uma vez. Foi tudo de uma vez. Ele, no mesmo dia, quase na mesma hora, Mefibosete, que era príncipe, que era herdeiro, seria o próximo rei de Israel,
quase na mesma hora, ele perdeu o pai, perdeu o avô, perdeu o direito à herança, perdeu o palácio, perdeu a liberdade de se locomover, porque agora estava manco, coxo, aleijado. E agora Mefibosete perdeu família. E agora até a babá ele perdeu, porque agora ele foi jogado no esquecimento. Foi para Lodebar. Nem a babá ele teve mais direito. É isso que acontece com o homem por causa do pecado. E Jonatas, ele morreu por causa de Saul, não foi? Então, Jesus morreu por causa de Saul. Se não fosse por culpa de Saul, Adão, Jesus não tinha morrido. Olha aí. Ele falou e veio tudinho aqui na minha mente. Como eu falei, até o coitado de Jonatas morreu. É o coitado de Jesus, não tinha culpa nenhuma, mas morreu. Por causa de quem? De Saul, do pecado de Adão. Então, do mesmo jeito, agora que o Alex entendeu. Então, do mesmo jeito, agora. Do mesmo jeito. Então, do mesmo jeito, Jonatas, é pregação em dupla aqui, do mesmo jeito, Jonatas, sem culpa nenhuma, ele foi sacrificado como cordeiro mudo. Aí, quando Jonatas morreu, o que foi que sobrou de Jonatas? Aliança. Por quê? Porque Jesus ele morreu por causa de uma aliança, de salvar Mefibosete, salvar a humanidade. Jonatas estava morto, mas a aliança estava de pé. Jonatas estava sepultado, mas havia uma esperança. Jonatas estava morto, mas a promessa de Deus sobre Mefibosete, a graça de Deus estava de pé. Aí Mefibosete foi para o vale, foi para Lodebar, foi para esquecimento. Com quantos anos de idade? 5 anos de idade. 5 anos de idade. Então, somente na sua fase adulta, ele foi lembrado. Ou seja, dos 5 anos de idade até a sua fase mais adulta, então ele teve que passar pelo processo. Ele teve que ficar no esquecimento. Ele teve que viver numa vida sem lei, numa terra sem lei, né? Igual a eu e você, antes de ser alcançado pela graça. Antes de ser alcançado por essa graça, nós éramos como Mefibosete do seu período dos 5 anos de idade, até Davi se lembrar de Jonatas, da aliança. Então, nós neste período, nós estávamos vivendo uma vida sem lei. Uma vida sem direção. É igual o povo, igual Adão e Eva depois que saiu do jardim. Saiu do jardim. Eles viveram numa maldição tão grande. Era tão grande. Primeira coisa que antes de Deus tirar eles do jardim, Deus disse assim, ó, agora mulher, agora tu vai ter filhos com dor de parto. A serpente será a tua maior inimiga. O homem vai ter que agora se sustentar através do suor do seu rosto, através do seu trabalho. Então foram muitas maldições por causa do pecado. Então foi muitas maldições por causa do pecado e da rebelião de Saul sobre Mefibosete. Mas assim como Saul foi para Mefibosete, assim Jonatas foi mais ainda sobre o Mefibosete. Assim como a maldição reinou sobre a vida de Mefibosete por causa do pecado de Saul, mais ainda superabundou a graça sobre o mesmo Mefibosete por causa de Jonatas, por causa de Jesus. A maldição, ela abundou na humanidade por causa do pecado de Adão, mas a bênção, a salvação e a graça, ela superabundou através da vida do Jonatas Jesus. Quem que está entendendo? Quem está entendendo da glória? Da glória. Então o que foi que aconteceu?
Então Deus foi e perguntou, né, na figura de Davi: quem é que está vivo da casa de Saul, para que eu possa usar de benevolência por amor a Jonatas? Por amor a Jonatas. Eu quero te dizer que por amor ao seu filho Jesus, um dia Deus se lembrou de ti. Um dia Deus te tirou do lamaçal, do charco de lodo. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, me tirou de um charco de lodo terrível, horrível. Então, da mesma forma, um dia você vivia aí você vivia na pirangagem, você vivia no pecado, você vivia no lamaçal, você vivia uma vida perdida, você vivia nas trevas, você vivia na escuridão, você vivia na bebida alcoólica, você vivia na droga, você vivia na mentira, você vivia na traição, você vivia no engano, você tanto era enganado como enganava as pessoas, você tanto traía como era traído. Então você vivia numa terra de Lodebar, numa vida sem lei. Mas eu quero te dizer que essa noite, para alegrar o teu coração, para alegrar a tua vida, que um dia, assim como Davi se lembrou da benevolência, assim como Davi se lembrou da aliança com Jonatas, Deus se lembrou da sua aliança com seu filho Jesus e te resgatou. Deus te encontrou ali, Deus te viu ali naquele lugar, Deus te encontrou ali em Lodebar, porque Davi perguntou: ei, Ziba, será que tem alguém da casa de Saul para que eu possa usar de beneficência de Deus? Então o servo Ziba disse: sim, há alguém lá na terra de Lodebar. Esse foi o dia que Deus te viu. Alguém disse: há alguém na terra de Lodebar. Esse alguém era Alex, esse alguém era Cariane, esse alguém era o Elivelto, era a Larissa. Ei, Deus te viu ali naquele condomínio. Esse alguém era Alane. Ei, Deus te viu ali na Calcaia. Esse alguém ali é o Erosmar. Eita, Deus te viu ali na Bernardo Manuel. Esse alguém era o Adriano e a Samanta. Eita, Deus te viu naquele bairro. Deus te viu naquela empresa. Deus te viu naquele trabalho. Alguém te viu e disse: ainda há um príncipe que está na terra de Lodebar. Ainda há uma princesa que está na terra de Lodebar. Ainda alguém que tem chamado, mas está na terra de Lodebar. Tem alguém que tem promessa, mas está na terra de Lodebar. Tem alguém que tem uma aliança, mas está na terra de Lodebar. E Deus te viu, Deus te levantou, Deus te tirou desse charco de lodo, firmou os teus passos, te colocou sobre uma rocha, te deu um novo nome, mudou a tua história. Deixa eu te dizer que tem gente que está no processo de saída de Lodebar. Tem gente que, que já era para ter saído de Lodebar, mas foi como a pastora disse. Tem gente que Deus mandou buscar lá em Lodebar, mas tem gente que está resistindo de sair de Lodebar. Deus já disse: sai de Lodebar, e essa pessoa permanece em Lodebar. Deus já mandou teu exército para te tirar de Lodebar, mas você está com o pé em Lodebar, um pé no palácio, um pé no Lodebar e outro pé no palácio. E Deus fala assim para ti hoje: tira o pé de Lodebar, coloca os dois pés no palácio, se firma, se firma, se firma, porque no palácio tu não vai comer com os empregados, com o palácio você não vai comer com os servos, não vai comer com os escravos, mas no palácio a ordem foi dada: Mefibosete vai se sentar na mesa para comer comigo. Sabe por quê? Tu pode até ter sentido o cheiro do palácio, tu pode até ter passado pelo palácio, tu pode até ter visto a vista do palácio, tu pode até ter chegado na porta do palácio, mas sabe por que tu não se assentou na mesa ainda? Sabe por que tu não está comendo das iguarias do rei? Sabe por que você não está comendo na mesa do rei ainda? É porque ainda as tuas pegadas, tu deixou tua sombra lá em Lodebar. Vai buscar o que vai buscar o que ficou lá e vem para o palácio.
vai buscar de volta o resto que sobrou em Lodebar. Pega tudo que está lá. Sabe por quê? Porque José, antes de morrer, ele disse: depois que eu morrer, vocês pegam os meus ossos e levam daqui do Egito e levam para a terra de Canaã. Então não é para ficar nem os ossos em Lodebar, é para levar tudo. Ai! José disse: não deixa nem os meus ossos ressecados, leve para o Egito. 430 anos depois, aproximadamente, mais de 400 anos depois da morte de José, então foram lá e pegaram os restos cadavéricos de José e tiraram do Egito. Sabe por quê? Porque quem nasceu para viver no palácio, quem é do palácio, deixa eu dizer, quem é do palácio não pode ter negócio com o Egito, não pode ter negócio com Lodebar. Mefibosete estava em Lodebar, mas ele não era de Lodebar, ele era do palácio. Ele era do palácio. Ele era do palácio. Está em Lodebar, mas não é do Lodebar. É do palácio. Está em Lodebar, mas não é de Lodebar. Tu é do palácio. O que é que tu faz em Lodebar? O que é que tu faz no Egito? O que é que tu faz? Ei! Pega o restinho da tua bagagem que ficou em Lodebar, lá no Egito, e leva para o palácio, porque só pode se sentar para comer com o rei quem estiver por inteiro. Não pode estar só pela metade, não pode estar só parcial, porque Deus não é Deus de parcialidade, Deus é Deus de plenitude. Deus é Deus de obras completas. Quem que crê? Quem que crê? Quem que crê? Quem que tá pegando essa palavra? Deus tem negócio com gente aqui hoje. Deus, isso é resposta de Deus para a vida de alguém aqui hoje. É resposta de Deus para a tua vida hoje. Eu vejo Deus falando com alguém. Eu vejo o estralar da voz de Deus clamando no deserto. Eita, eu vejo Deus sacudindo alguém. Eita, eu vejo o coração de alguém. O coração de alguém está em chama. Está em chama. Essa palavra está entrando no teu coração, está falando ao teu coração, está queimando o teu coração, está incendiando o teu coração. Essa noite é profética. Essa noite é profética. O culto está só começando. Brincadeira, pessoal, vamos já terminar, viu? Oi, 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 oi. Oi. Conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que Mefibosete conheceu a verdade, ele nunca mais quis saber de Lodebar. Se tu conhece essa verdade, Lodebar não faz parte mais da tua vida.
Porque tu não é de Lodebar. Tu passou por Lodebar, mas tu não é de Lodebar. Só passou. Mefibosete passou por Lodebar, mas ele não era de Lodebar. Deus está fazendo uma obra aqui. Eu vejo Deus restaurando a aliança. Eu vi duas mãos dadas. Era a mão de um homem e uma mão de uma mulher. E na visão, a aliança que estava nas mãos, ela caía, ela escorregava. A aliança do casal, ela escorregava e caía. Eu via na visão a aliança caindo. Mas Deus falava ao meu espírito: hoje eu estou restaurando. Ixi, parece que não gostaram não. Deus está restaurando até casamento aqui. A aliança escapou. Engraçado que a aliança escapulia da mão da mulher. Tricaba sobre cambarabraça. A mão do homem, ele insistia de segurar a mão da mulher, mas a aliança escorregava da mão dela. Quem crê nesse mistério? Quem crê nesse mistério? Quem crê nesse mistério? Deus é Deus de restauração e não de destruição. Deus é o Deus da família. Eu não sei quem é essa pessoa, mas você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que essa palavra de restauração é para a sua vida. Ei, chamada calabraçuriarabá. Fogo.